Glória a Deus. Ninguém explica a Deus. Essa é a verdade que nós precisamos carregar conosco. Queridos, quero continuar trabalhando no texto em que deu origem a essa mensagem na semana passada. 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12, versos de 7 a 10. A gente já tem o texto aí projetado, mas você pode também acompanhar na sua Bíblia. O apóstolo Paulo, no texto em que nós lemos, ele está falando a respeito de uma visão. Eu quero explicar melhor esse contexto, onde diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, e se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria nenhuma insensatez minha, porque estaria falando apenas a verdade. Evito fazer isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Aí o verso 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes eu orei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. A chave da vitória do apóstolo Paulo, o que ele descobriu no meio de toda essa revelação. O apóstolo Paulo se vê diante de uma grande dúvida humana, né? Um cara cheio do Espírito Santo, cheio da autoridade de Deus, que foi arrebatado, coisas que não dá nem para explicar, nem ele mesmo consegue, porque ele não sabe se foi no corpo, se foi fora do corpo, de que forma foi, mas ele teve uma das experiências mais profundas com o Senhor. Ele viu coisas que ao homem não se pode dizer nem traduzir. Ele experimentou coisas que ninguém nunca antes, como homem, como ser humano, havia experimentado. E aí vem no homem aquele desejo de dizer o seguinte: eu passei por isso.
eu experimentei isso, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou um homem de Deus, Deus me ama. É tudo verdade. Mas Paulo resolve olhar para o homem que ele era, para as fraquezas que havia nele. E ele vai dizer o seguinte: eu tenho em mim ainda um espinho na carne. Ou seja, algo que o incomoda. Talvez você tenha, todos nós temos, talvez algo em nós que nos incomode. Paulo tinha um incômodo. E ele vai dizer: eu orei a Deus, eu jejuei, eu fiz o que tinha que fazer, eu pedi a Deus: Senhor, tira isso de mim. Tira, de repente, para que eu possa viver uma vida plena, melhor, mais alegre na tua presença. E o Senhor disse: não vou tirar. Por quê? Porque a minha graça te basta, e eu vou te ensinar algo, Paulo, que vai ser extremamente poderoso para a vida de todos aqueles que irão te conhecer um dia. Que o mais importante é o meu poder. Amém? E aí ele recebe de Deus a ideia do seguinte: o poder de Deus se aperfeiçoa, preenche justamente as fraquezas do homem Paulo. É bom a gente pensar nisso, não é? Não sei você, mas eu me alegro pensando nessas coisas. Saber que as minhas fraquezas, para Deus, é uma oportunidade de me abençoar, de me aperfeiçoar, de fazer com que eu o conheça ainda mais e melhor. Olha que coisa maravilhosa. É bom a gente pensar que as nossas fraquezas nos aproximam de Deus, que as nossas fraquezas fazem com que a gente dependa mais de Deus do que a gente costuma depender nos nossos dias aí. Então eu vou dar uma notícia para você, que eu não sei se você vai gostar ou não, mas eu vou te dizer o seguinte: se você está orando aí, incomodado com alguma coisa, Deus está dizendo para você o seguinte: a minha graça te basta. E talvez é através dessa luta que você está passando, dessa fraqueza que você está vivenciando, é que Deus vai se demonstrar cada vez mais para você. É que Deus vai, se aproximar cada vez mais. Talvez as nossas fraquezas, elas sejam aquele ponto de intimidade com Deus. É quando nós clamamos baixinho e falamos: Deus, me dá livramento, Deus, me abençoa, Deus, me tira dessa. E a gente começa a ver a mão de Deus abençoando a gente. Paulo vai dizer o seguinte: depois que eu descobri isso, eu descobri que eu posso regozijar-me nas minhas fraquezas ainda mais alegremente. Por quê? Porque justamente quando sou fraco é que sou forte. É quando eu reconheço que em mim há falhas, é quando eu reconheço que eu não sou perfeito, é quando eu reconheço que eu não consigo, que não dá para mim, que é difícil demais. É justamente nesses momentos em que nós vemos a mão de Deus. E é interessante, ter isso tão escrachadamente aberto nos evangelhos. E por outro lado, a gente vê pessoas dentro das igrejas desesperadas para serem pessoas perfeitas, para serem pessoas, aquele tipo de gente assim que nem um fio de cabelo pode sair fora do lugar. Já viu gente assim? O penteado do cara é tão perfeito, mas tão perfeito, que um fio não pode fazer uma pontinha aqui. Pois presta atenção numa coisa: isso aí não atrai poder de Deus nenhum. Essa força do ser humano de tentar ser uma coisa que ele não é, não atrai absolutamente nada.
O que atrai o poder de Deus e o que nos faz nova criatura, o que faz com que todas as coisas velhas fiquem para trás e que a gente possa seguir caminhando na presença do Senhor, é justamente as nossas debilidades, as nossas fraquezas. O nosso testemunho, inclusive, vem daí. Você acha que o nosso testemunho vem da onde, irmão? Você acha que o nosso testemunho vem de quê? Nosso testemunho vem das nossas fraquezas, daquilo que a gente não consegue, daquilo que a gente não alcança, daquilo que a gente não pode, daquilo que a gente não consegue lidar. O nosso testemunho vem justamente daí, porque é nesse momento que nós vamos reconhecer que Deus é muito maior na nossa vida. E que Ele está acima de todas as coisas. E quando eu contar a minha história, eu jamais vou poder omitir o nome do Senhor, porque sem Ele seria impossível conquistar o que nós temos conquistado, seja lá o que for. Seja o teu casamento, seja a tua vida financeira, seja os teus negócios, seja, sei lá, o teu ciclo de amizade, seja o bom relacionamento que você tem na sua casa, seja tudo que você tem conquistado. Presta atenção. No momento em que a gente entender que somos nós que estamos fazendo isso, Deus tira a mão, hein? Deus tira a mão e diz assim: bom, se você é o bom, se você é o tal, se você consegue, se você é tão forte assim, vá. E vamos ver até aonde você vai. Agora, quando nós olhamos para Paulo, e percebemos Paulo dizendo o seguinte: eu vou te dar um toque, eu vou deixar a chave para você ligar o negócio. É quando sou fraco, é que sou forte. E aí, olhando para isso, eu separei 6 pontos aqui, 6 coisas que nós alcançamos de Deus quando nós reconhecemos as nossas fraquezas. Começou na semana passada. E quem lembra primeiro aí foi sobre cuidado. Tem gente ligado no negócio. Cuidado. Quando nós reconhecemos que nós somos fracos, nós recebemos o cuidado de Deus. É claro que Deus vai cuidar. Enquanto você estiver sendo forte, Deus vai deixar. Mas no momento em que você percebe o seguinte: Senhor, eu preciso do teu cuidado, o Senhor vai cuidar. Mas não é só isso. O que mais que nós recebemos de Deus quando nós reconhecemos as nossas fraquezas? Os livramentos de Deus. Você sabe quantos você teve essa semana? Eu separei aqui no meu celular. Quantos livramentos de Deus? É impossível você contar, é impossível você pensar nisso, porque nós não temos ideia. Mas você não imagina o quanto o mundo espiritual trabalhou essa semana para que você pudesse estar aqui hoje ou na sua casa adorando a Deus nesse momento. Você não imagina as lutas que se travaram nas regiões celestiais para que você continuasse firme aí. A gente não tem ideia dessas coisas. Essas coisas não dá para mensurar, não dá para contar. São livramentos de Deus, e eu creio que Deus tem nos dado livramentos e que um dia, quando a gente encontrar com Ele em algum momento, nós vamos ver isso. Sabe para quê? Para tapar a nossa boca. Para todas as vezes que a gente achou que o Senhor não estava conosco, que Deus não estava cuidando, aonde está Deus? Deus não existe, Deus não está presente na minha vida. Pois bem, você vai ver tudo que Deus fez nesses teus míseros anos de vida. Deus nos dá livramentos. Deus deu livramentos para homens. Na palavra, nós conhecemos história e vamos ver Deus livrando. Quantos livramentos Deus deu ao povo de Israel, visíveis e não visíveis. Mas Deus estava atuando na história. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: Deus está atuando na tua história. Creia nisso. Tente um dia contar a tua história. Tente um dia lembrar quando você era criança pequena lá na cidade de Barbacena, lembra?
Tenta contar a tua história. Começa a contar, começa a falar, e você vai começar a perceber que nas vírgulas estão Deus. Nos pontos estão Deus. Deus está ali. Em terceiro, a gente falou sobre vitórias. Quantas vitórias nós alcançamos diante do Senhor quando nós reconhecemos a nossa fraqueza. Eu pensando nesse tema, sempre me vem à cabeça Davi, né? Quando a gente lê aquela emblemática vitória de Davi sobre o gigante, né, Golias, e a gente, né, infelizmente infantilizou tanto essa história, né, apesar dela ser uma linda história infantil para contar para criança também, mas às vezes muitos adultos infantilizam as histórias bíblicas. Mas eu queria que você pensasse um pouco em Davi ali, quando vê aquele gigante afrontando, queridos, afrontando o seu povo, afrontando o seu exército, e aquele garoto, ele se levanta, sabe? Ele se levanta. Por isso que quando eu olho para tudo que está acontecendo no meu país, eu vejo que Deus pode usar quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Aquele garoto chamado Davi vai para a beira do rio, cata ali 5 pedras ali. Você acha que na cabeça dele ele pensava o seguinte: eu posso vencer esse gigante? Ele sabia que não podia. Ele sabia que não ia dar. É aí que entra Deus. Dá para você entender a questão da fraqueza. Dá para você entender a questão, né, que nós vivemos muitas vezes aí, nesse episódio especificamente. Estava diante dele uma grande batalha. Ele olhava para ele, para as condições dele, com uma tiradeira de caçar passarinho, de espantar bicho. O gigante olha para aquilo, ri da cara dele e fala assim: o que eu virei agora? Virei cachorro? Eu agora sou cachorro? Um exército montado, todo mundo escondido lá atrás. Eu agora sou um cão, por acaso, que alguém vem para mim com um pedacinho de pau e com a pedra. Ele se sente desprestigiado. O gigante diz: meu Deus, que negócio é esse? Que Deus que nada, demônio lá, seja da onde. Deus estava do lado de cá. Aí vai o menino Davi e olha para ele e fala a grande frase: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou com o poder das minhas pedras. Foi isso que Davi disse? Eu vou porque eu sou um ótimo atirador de atiradeira. Não. Você vem com lança, com espada, com escudo, com armadura, com diabo a 4. Mas eu vou contra ti, em nome do Deus dos exércitos de Israel. Ele sabia o seguinte: eu não posso, mas o meu Deus pode. Quando sou fraco é que sou forte. É essa a ideia. A ideia é essa. Eu não sei a batalha que você está enfrentando na tua vida, eu não sei as lutas que você está vivendo hoje, e quer saber de uma coisa? Você não pode contra isso, mas você tem um Deus que pode. E é nisso que nós precisamos nos gloriar, saber o seguinte: o tempo todo não fui eu, o tempo todo foi Deus na história. Sabe as tuas conquistas? Foi Deus. Sabe as tuas vitórias? Foi Deus. Sabe os livramentos que você teve? Foi Deus. Sabe o cuidado que você está recebendo na tua vida? Foi Deus. Não tem a ver com o homem, tem a ver com Ele, amém? Mas não para aí. Quando nós reconhecemos as nossas lutas e as nossas fraquezas, nós recebemos de Deus milagres. Quem quer, diz amém. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Cadê o meu texto ali para você acompanhar comigo? Quando nós olhamos lá, olha Mateus 19, 26, presta atenção nesse texto. Jesus olhou para eles e respondeu. Jesus olhou para eles. Jesus olhou para cada um de nós e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus
todas as coisas são possíveis, aleluia. Queridos, se isso não for verdade, eu preciso parar de pregar o evangelho hoje. Se eu não olhar para isso e acreditar que Jesus está dizendo o seguinte: sim, Robson, para você é impossível, sim, Teixeira, para você é impossível, sim, Carol, para você é impossível, mas para Deus nada é impossível. E é nisso que nós temos que confiar, é nisso que nós temos que acreditar, porque o grande problema tem sido olhar para nós. Davi não olhou para ele. Você quer ver outra experiência tremenda, que fala tremendamente ao meu coração, é Pedro. Pedro encontra com Jesus no meio do mar, queridos, que encontro louco, Jesus andando sobre as águas, Pedro ali, vivendo aquele momento lindo, como dizia Roberto Carlos, olha para Jesus e diz assim: vem cá, é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Olha a audácia, olha como Pedro é corajoso. Jesus diz: então vem. E Pedro sai do barco, irmãos, e anda sobre as águas. Mas qual é a lição que está aí nesse texto? A lição é que Pedro achou em algum momento que era ele que estava controlando aquilo. Ele achou em algum momento o seguinte: rapaz, eu sou o cara, eu consigo, eu posso, eu tenho. Olha aí, disse para os discípulos: está vendo aí, ó, olha para Pedrão aqui. E de repente Pedro começa a submergir. E ele só sai dessa. Depois você pode ler o texto. Ele só sai dessa porque ele vai gritar desesperado: salva-me, ó Senhor. Porque não tinha mais jeito. Quando o homem confia nele, é exatamente isso que acontece. A gente começa a submergir. Mas olha, Jesus está dizendo o seguinte: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis, amém, queridos? Todas as coisas são possíveis, louvado seja Deus. Mas não é só isso, olha aí, Salmos 77, 13, teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus tão grande como o nosso Deus. Continua, tu és o Deus que realiza o quê? Tu és o Deus que realiza? Vai realizar na tua vida? Rapaz, depender desse amém aí. Deus é um Deus que realiza milagres. Queridos, nós temos que acreditar nas promessas de Deus. Eu não sei qual é o milagre que o Senhor precisa fazer na tua vida, mas quer saber de uma coisa? Ele pode. Presta atenção, não estou dizendo que Ele vai fazer, eu estou dizendo que Ele pode. Entre Ele fazer e Ele poder é uma distância muito grande. Vai depender de muita coisa. Mas a certeza que nós precisamos ter é o seguinte, verso de número 14, tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos, amém, queridos? Será que não está na hora da igreja evangélica no Brasil clamar por esse versículo? Será que não está na hora da gente parar diante do nosso Deus e dizer: mostra o teu poder nessa nação? Queridos, olha só, a gente está vivendo um tempo hoje que não tem mais esse negócio de ficar em cima do muro, não. A guerra está aí, a batalha foi travada. Aquele negocinho, né, da gente ficar andando ali em cima do muro, não dá mais. Ou você é, ou você não é. Ou você está do lado do Senhor, ou você não está. Não existe meio termo nessa história. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano e um projeto para a vida de cada um. E sabe o que Deus quer fazer? Deus quer realizar milagres. Agora, como é que Deus vai fazer milagre em neguinho que está em cima do muro? Como é que Deus vai abençoar o cara que não sabe nem o que quer da vida? Não tomou uma posição, não assumiu uma postura, não disse: ó Senhor, meu coração é teu, e é mesmo.
A gente precisa tomar uma posição para Deus poder agir, queridos. A gente precisa assumir o lado. A gente precisa ter certeza de quem nós somos, a quem nós servimos e a quem nós adoramos. Porque senão, sabe o que nós vamos ser? Frequentadores de templo. Só frequentadores de templo. Mas pensa, cada membro, cada pessoa é um milagre. Eu olho para todo mundo que está aqui, imagino todo mundo que está nos assistindo e fico pensando, cada um é Deus fazendo um milagre em determinada hora, em determinado lugar. É a tua família reconhecendo que Deus é Deus. É os teus amigos reconhecendo que Deus é poderoso. É os teus filhos olhando e dizendo, verdadeiramente o Senhor é Deus. É assim que acontece. Mas para isso a gente precisa estar do lado, a gente não pode estar em cima do muro. Você conhece a história de cima do muro. O cara teve uma visão espiritual e viu um muro, e viu várias pessoas em cima do muro, o inferno de um lado, o céu de outro. E do lado do céu, todo mundo gritando, vem para cá, pula, desce daí, pula para o lado de cá. No inferno só festa, farra. Ninguém se importando com o muro. Aquilo incomodou o cara, ele perguntou, vem cá, por quê? Por que lá do lado do céu fica todo mundo gritando, pedindo para o pessoal descer do muro? Por que do lado de cá, do inferno, ninguém faz nada, deixa o pessoal em cima do muro à vontade? Aí o capeta disse o seguinte, o muro é meu. O muro é meu. Eu nem me importo com quem está em cima do muro, porque é meu. E a gente não pode. E eu vou te dar uma dica aqui, eu vou falar muito sobre isso esse ano. Mas eu vou te dar uma ideia aqui, muitas vezes, do que é ficar em cima do muro. Ficar em cima do muro, só para você ter uma ideia, é você não defender aquilo que Deus defende. Segura aí contigo. Você não defender aquilo que Deus defende, você está em cima do muro. Quando você acha assim, tanto faz, é isso mesmo e tal. Não, mas o que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Diz o quê? Você tem que estar do lado da palavra. Porque se você não tiver, você está em cima do muro. Quando nós não defendemos aquilo que a palavra de Deus defende, aquilo que o Senhor defende, aquilo que Jesus defende, nós estamos em cima do muro. Amém? A gente vai falar muito sobre isso aí, segura. Mas vamos lá. Olha aí o que diz Filipenses 4. O meu Deus suprirá o quê? Pô, mas é todas. Tem alguma de fora aí? Todas. O meu Deus suprirá todas as nossas necessidades. Todas as necessidades de vocês. Glória a Deus. Mais do que obrigação Deus suprir minha necessidade. Mas não é suprir necessidade assim à toa. É suprir necessidade de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Sabe o que te espera? Quando a gente entende que Deus está suprindo. Sabe o que é Deus suprir? É Deus fazer milagres. É Deus colocar pessoas na tua vida. Vem cá, você tem pelo menos 3 pessoas que você lembra e diz assim, caramba, essas 3 pessoas foram tão importantes na minha vida. Foi Deus que colocou. Amém? É Deus suprindo tua necessidade. Deus usa pessoas. Deus usa situações. Quando a gente para e pensa assim, poxa vida, talvez a pessoa nem sabe, e a pessoa é um instrumento de Deus na sua vida, foi Deus que colocou, por quê? Porque Ele está suprindo todas as necessidades de vocês. Sabe aquela direção que Deus te deu, quando você nem queria, quando você nem estava afim, quando você nem tinha vontade no teu coração, Deus falou, vai. Deus estava suprindo todas as tuas necessidades.
Deus estava fazendo milagres, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Mas vamos lá, Deus de milagre também, presta atenção, é um Deus de poder. O que nós podemos esperar de Deus quando nós reconhecemos as nossas fraquezas? Poder de Deus, Salmo 62, 11, olha aí, uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a quem? A Ele. Evangelho de João, capítulo 15, vai confirmar isso. Sem mim nada podeis fazer. Ou seja, todo o poder está no Senhor. Vamos lá? Todo o poder está no Senhor. Vamos fazer o povo pensar que tem umas 5.000 pessoas aqui na igreja? Agora. E mandar o carrinho vir ver o que está acontecendo aqui? Então vai lá. Todo o poder está no Senhor. Aê, ó, dá uma salva de palmas aí ao Senhor. Tem um exército nesse lugar, aleluia. Louvado seja Deus. Bênção. Glória a Deus. Esse A me ajuda a pregar, irmão. Sopra minha Bíblia aqui. Espera aí que eu resolvo. Vem agora. Vem. Todo o poder, olha lá, ó. Uma vez eu ouvi, todo o poder pertence ao Senhor. Essa forma poética de escrever. A gente tem sempre que lembrar que o Salmo é um livro de música, né? Então havia uma forma poética sempre dos salmistas falar, uma vez ouvi, 2 vezes falou, né? Uma coisa mais ou menos assim para dar uma rima, né? Mas aí, toda a verdade está aí, toda a verdade está exposta, que o poder pertence a Deus. 1 Coríntios 2, 3, 5, e foi com fraqueza, não foi com arrogância, foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Olha Paulo aí mais uma vez dando show. A minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito Santo. Presta atenção numa coisa. Você quer fazer parte de uma igreja poderosa? Você precisa experimentar o poder de Deus na tua vida. É na tua vida. O crente, ele precisa ter o testemunho desse poder de Deus. Eu não sei o que, eu não sei como, mas Deus vai te dar o testemunho do seguinte: é poder de Deus na sua vida que faz você, de repente, estar fazendo o que você está fazendo. É poder de Deus que faz você lutar as batalhas que você está lutando. É poder de Deus que faz você falar. É poder de Deus que te dá sabedoria. É o poder de Deus. Ele vai dizer lá, olha, é demonstração, é por demonstração, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? A nossa fé precisa estar baseada no poder de Deus. Eu vou te falar uma coisa aqui, de verdade. Você tem uma semana inteira pela frente. E os dias têm sido difíceis. Os dias têm sido duros aí. E eu quero estimular você a experimentar durante essa semana o poder de Deus na tua vida. Mesmo. Para você começar a ter evidências do poder de Deus na tua vida. Você começar a experimentar isso. Presta atenção, irmãos, isso aqui não é cobrado. Isso tudo que nós estamos falando aqui é de graça. De graça. Quem tinha que pagar, já pagou. Jesus pagou para que nós recebêssemos isso de graça. Você sabe o que é isso?
Você acha que você precisa fazer alguma coisa? Não, você só precisa se entregar, você só precisa viver, dizer o seguinte: eu estou vivendo o poder de Deus na minha vida. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, eu tenho visto o poder de Deus na minha vida. Nós precisamos disso. Olha aí, Isaías 40:10. Soberano, o Senhor vem com sempre. Com o seu braço forte, Ele governa. A sua recompensa está com Ele está. Me diga uma coisa. O que você quer para a tua vida? E eu tenho certeza que são só coisas boas. Porque ninguém deseja mal para si próprio. Não é verdade? Nós não somos assim. Tudo que você quer para a tua vida está nas mãos de Deus. O governo é dele. E você está vendo como é que um governo pode ser complicado, né? Mas o governo do nosso Deus não. Imagina os decretos que Deus tem para a tua vida, hein? Deita na cama hoje e pensa aí num decreto de Deus para a tua vida. Deus decretando lá. Diante da situação da irmã solteira, não consegue casar. Diante do irmão, que já está ficando com cabelo branco, precisa arrumar uma varoa. Decreto que Deus está mandando o melhor para a sua vida. Está sem emprego? Decreta aí, pensa num decreto de Deus. Diante do irmão que está desempregado, fica em casa o dia inteiro de pijama, não faz nada, não ajuda a mulher, não lava o prato, não limpa um banheiro. Diante dessa situação, eu decreto um emprego abençoado para a vida do irmão. O governo está na mão de quem? O governo está na mão dele, a sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha, amém? Deus tem uma marca, e nós falamos muito disso, né? É a marca da promessa. Você já cantou isso, né? Não tem uma musiquinha que fala disso? Eu tenho a marca da promessa. Certo? Espera aí, eu tenho a marca da promessa. Mas para eu ter a marca da promessa, eu preciso ter promessas cumpridas em mim. Amém? Porque senão, o que adianta você ter a marca falsificada? Né? Tu já viu aquela camisa famosa? Que tem um réptil aqui. Aquilo ali é o seguinte, podem tentar imitar o que for. Quando você vê uma falsificada, você... o jacaré é desse tamanho, a boca do jacaré está mais aberta. É a marca, mas não é da promessa não, irmão. Agora, quando você vê a marca da promessa, você diz assim, esse tem a marca da promessa, respeita, hein? Respeita que essa tem a marca da promessa. Agora o cara olha e vê assim, isso é falsificado, esse crente aí é meia boca. Não. O cara tem que olhar e dizer assim, esse tem a marca da promessa, porque promessas estão se cumprindo na vida desse camarada. Louvado seja Deus. Efésios 6, quer saber do poder? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, ou no seu forte poder. Quando sou fraco, é que aonde está a minha força? Vamos lá, aquele agora é 7.500 pessoas reunidas aqui. Amém? Toma o fôlego. A nossa força está no Senhor. Louvado seja Deus. A câmera chegou a tremer. Nossa força está no Senhor. Queridos, presta atenção. Nós servimos um Deus de poder. Olha Efésios capítulo 6, finalmente. Fala, adianta.
finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder, vai. Vistam toda a armadura de Deus. Presta atenção, guerreiro que não veste toda a armadura vai levar um balaço na fraqueza. Para que serve uma armadura? A armadura serve para proteger os pontos fracos. Você já viu? Você vê o policial, está com aquele coletezinho ali. Aquele lugar é fatal. E Paulo vai dizer o seguinte, ó, vistam toda a armadura de Deus. Sabe qual tem sido o problema de muitas pessoas hoje dentro das igrejas? Veste o capacete, mas não pega o escudo. Pega o escudo, mas não coloca a armadura. Bota a armadura, mas vai lutar de pé no chão. E aí a gente vê, poxa vida, o cara era crente. Ele era crente, mas ele estava em falta. Ele era crente parcial. A armadura era parcial. Paulo está dizendo o seguinte, é toda a armadura de Deus. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O interessante desse texto, eu já falei sobre isso aqui, é que tem dois tipos de armadura. Tem o tipo de armadura que o soldado comum usava, e essa armadura que Paulo está falando, a tradução é totalmente diferente. Paulo está dizendo o seguinte, essa armadura era a armadura que usava os soldados da guarda especial de César. É o panopliã de Deus. Era a guarda que usava, era um escudo imenso de César aqui no peito. Esses caras, por onde eles passavam, presta atenção numa coisa, a armadura era a autoridade. Por onde eles passavam, as pessoas tinham que botar a cara no chão, não podia levantar enquanto eles estivessem passando. Paulo pega o gancho e diz assim, essa é a armadura de Deus, é a armadura de autoridade. A autoridade. Você precisa vestir toda a armadura de Deus para que você tenha autoridade diante dos demônios. Para parar com aquela história de que tem alguém fazendo uma macumbinha para você. Para parar com aquela história que você cai de olho gordo, de inveja. Pelo amor de Deus, que tipo de armadura você usa? A armadura de Deus é a autoridade. Sabe o que acontece? O demônio tem que enfiar a cara no pó, não pode sequer olhar, não pode sequer levantar, senão ele toma dele. Agora você anda de qualquer maneira. Você anda de capacete e short Nike. Não é? Você vai lá, bota armadura, espada, escudo, capacete, couraça, não sei o que, de chinela havaiana. Uma hora você vai dançar, filho. Uma hora você cai. Uma hora o inimigo, já sei teu ponto fraco, amigo. Já sei aonde eu vou atingir, já sei onde eu vou bater. Aí Paulo diz, não, é toda a armadura. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A Bíblia fala umas coisas interessantes para a gente, né? Se Paulo não tivesse escrito isso, eu jamais iria imaginar que o diabo tinha cilada para mim. A gente só sabe por causa disso. Cilada. Ele está armando, é laço. E às vezes a gente vai direitinho, sabe por quê? Porque está faltando poder. Poder para repreender. Poder para parar, dizer, acabou. A gente está vivendo um tempo hoje que nós estamos sendo vencidos pelo medo. Isso é muito sério. Quero que você pense nisso aqui. Não está atingindo só você, não. Está atingindo todo mundo. Todo mundo, em algum momento, está tendo que enfrentar o medo. Sabe? E quando a gente está sozinho, é muito mais fácil da gente sentir medo do que quando a gente está com um exército aqui de quase 5.000 pessoas. Amém?
É muito fácil a gente sentir medo, é muito fácil a gente ficar acuado. E eu vou dizer uma coisa para você: o inimigo está investindo poderosamente no medo. Nunca se pregou no jornalismo brasileiro, nas mídias sociais, tanto medo como tem sido pregado hoje. Ah, pastor, então eu não vou ter medo, então vou meter a cara. Presta atenção, você está numa guerra. Você não precisa ter medo. Seja prudente, porque tem cilada nessa história. E a gente precisa estar ligado nas ciladas, atento nessas coisas, porque senão a gente dança. E a ideia de Paulo é, presta atenção, o inimigo, ele vai vir pior, com aquele discurso que está cuidando de você. É para o seu bem. Aí você, então se é para o meu bem, então é importante que eu sinta medo. Não. O que tem acontecido hoje, queridos? A gente tem visto uma sociedade que está sendo acuada. Cada vez mais acuada. Porque as pessoas estão com medo. E a gente precisa vencer esse medo. Não é ser imprudente, é vencer o medo. É saber o seguinte: eu tenho um Deus. É saber o seguinte: eu estou fazendo o que é certo. É saber o seguinte: eu estou zelando pela minha segurança, pela segurança da minha família. Mas eu não posso recuar. Eu tenho que continuar avançando. Nós temos que continuar avançando. A gente tem que sair para trabalhar, a gente tem que sair para enfrentar o dia, a gente tem que sair para ganhar o pão. E aí? Presta atenção, depois do medo vem o desespero. É sempre assim. Depois do medo vem o desespero. Primeiro o medo, depois vem o desespero. Por quê? Vai ficando cada vez mais difícil de sair, você está entendendo? Vai batendo desespero, vai ficando cada vez mais difícil de sair. E a gente precisa estar ligado nisso, porque nós estamos sendo amedrontados. Nunca se mostrou tanto cova aberta. Quer saber, irmão? É o endereço mais certo do ser humano. É lá. Não precisa ter medo, não. Não precisa ter medo. Nós queremos viver, mas a gente não pode ser assombrado pela morte. Você está entendendo? As mídias estão querendo assombrar a gente, cara. Por isso que eu clamo a Deus todo dia: faz um milagre, Senhor. Joga por terra essas redes de mentira. Derruba essas redes de mentira. Dá vitória, Senhor, para essa nação, para que a gente possa olhar e dizer: era mentira, e eu tenho certeza que era mentira, porque o Senhor está fazendo milagres. Eu quero ver, irmãos, de verdade, um mega milagre de Deus essa semana. Eu quero ver Deus agindo essa semana nessa nação, no meu estado. Eu estou orando pela Bahia. Eu quero ver Deus agindo, porque eu quero ver a cara de muita gente no chão e Deus fazendo milagres. É isso. Aleluia. E para terminar, para a gente encerrar essa história, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, Deus nos dá amor, graça e misericórdia. Que bênção, né? Que bênção a gente saber que Deus nos ama. Efésios 2, 4 e 5. Olha o que diz a palavra de Deus: todavia Deus é rico em misericórdia. Sabe por quê? As misericórdias do Senhor, para que serve? Para que a gente não seja o quê? Consumido. Deus é rico em misericórdia pelo grande amor
com que nos amou. Você tem dúvida que Deus te amou? Você tem dúvida que Deus te ama? Deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, nós somos o quê? Salvo. Pela graça de Deus nós somos salvos. Ninguém precisou fazer absolutamente nada. Foi apenas aceitar um convite. Pela graça de Deus somos salvos. Aleluia. Sofonias 3,17, o Senhor, o seu Deus está em seu meio. Você crê nisso? Que Ele está no nosso meio, poderoso para quê? Para salvar. Ele se regozijará em você. Quer prova maior do que isso? Deus se alegrará em você, na tua vida, no teu testemunho, nos milagres, nos livramentos, nos cuidados, naquilo que Ele derramar sobre a tua vida. Ele se alegrará em você, com o seu amor o renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Deus está interessado na tua vitória. Deus não está interessado na derrota do ser humano. Deus está interessado na tua vitória. Nós precisamos ter certeza disso a cada dia. Romanos 5, verso 8, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós não prestávamos para nada. Jesus foi lá e entregou a vida dele, não tinha ninguém. Hoje nós somos um exército. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Presta atenção numa coisa: se você tem que temer alguma coisa nesse mundo, tema ao Senhor. Se você tem que temer alguma coisa, tema ao Senhor. Pense nisso. Não tenha medo de nada. Se você tiver que temer alguma coisa, tema ao Senhor, porque a sua ira, quem poderá nos salvar, queridos? Quem? Salmo 136, verso 1. Com a mão poderosa e braço forte, o seu amor faz o quê? Dura para sempre. O mesmo Salmo 136, verso 12. Com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre. Você duvida? Porque nessa noite eu quero que você experimente isso. Para a gente finalizar esses 2 domingos aí que foram tão abençoadores, Êxodo 23, 25. Prestem culto ao Senhor. O Deus de todos vocês, e Ele os abençoará. Isso é palavra de Deus, não é o pastor que está dizendo, não. Dando-lhes alimento e água. Olha essa promessa aí. Fala sério, irmãos. Fala sério, irmãos. Se a Bíblia não é a Bíblia. Fala sério se a Bíblia não é a palavra de Deus. Fala sério se Deus não está falando conosco nessa noite. Fala sério se Deus não vai fazer um milagre nessa nação. Fala sério, porque eu acredito nas palavras do Senhor. Tirarei a doença do meio de vocês. Aleluia. Vamos ficar de pé. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor nessa noite. Dê glórias a Deus aí no seu lugar. Vamos quebrar esse ambiente, às vezes, que a gente faz dele tão seco, tão duro. Agradeça a Deus por isso que você encontrou na palavra. Irmãos, presta atenção. Quantas pessoas estão angustiadas pelo mundo. Quantas pessoas estão sofrendo pelo mundo. Decreta ao Senhor: tirarei do meio de vocês essa doença. Se isso não for para hoje, de verdade, irmãos, é em vão o que nós estamos fazendo aqui. Porque Deus vai tirar. Porque essa doença, ela pode ser poderosa contra mim e contra você que somos fracos. Mas contra Deus ela não pode.
Então vamos orar a Deus para que se cumpra a promessa dele. Para a gente ver coisas acontecendo e para a gente dizer assim: é o meu Deus que está agindo. Ó Pai, toma nas tuas mãos a nossa vida. Somos pequenos, somos falhos, somos fracos. Mas é justamente disso que o Senhor precisa. Do Davi. Do Davi que estava disposto a lutar. E eu tenho certeza que muitos sairão daqui hoje dispostos a lutar. Aqueles que estavam com medo, manda o medo embora. Aqueles que estavam acuados, já quase desesperados, ó Deus, faz cair por terra tudo isso. O Senhor tem levantado um exército nessa nação, Pai. Eu oro pelos líderes evangélicos dessa nação, te peço que o Senhor abençoe cada um, em qual posição o Senhor tem colocado cada um deles. Eu oro pela nossa vida como igreja, nossa posição. Estamos aqui, Senhor, pregando a Tua palavra. Estamos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua voz e ver os Teus milagres. Nós estamos nessa luta, Senhor, por isso nos ajuda. Te peço mais uma vez que o Senhor console o coração das famílias que estão sofrendo, Pai. Pai, não são números que nós vemos. O que nós vemos são irmãos, pais, mães, tios, avós, filhos. O Teu povo está chorando, Senhor. E só o Senhor pode nos consolar. Nos dá autoridade, Senhor, para proclamar a Tua palavra. Nos dá força para prosseguir. Que essa semana, Pai, seja uma semana de vitória, uma semana de cuidado, uma semana de livramento, uma semana de milagres, uma semana de poder, Senhor, uma semana de graça, de misericórdia e de amor sobre a vida do Teu povo. Eu te agradeço mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito. E oramos confiados no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, nós estamos terminando esse culto. Que Deus nos abençoe esses dias, que você possa se cumprir na tua vida tudo isso que nós temos orado e pregado nesse lugar. Viu? Força. Lembra aí do que eu falei sobre a gente estar ligado no coleguinha, nos irmãos, na família. Por favor, se você identificar alguém, não é digno, irmãos, não é digno que ninguém tenha necessidade de comida. Corre, vem para a igreja, a gente vai dar um jeito, a gente vai conseguir, entendeu? Vamos fazer o que a gente pode, que a gente fazendo a nossa parte, Deus faz a dele. Amém? Graças a Deus pela tua vida, para todo mundo que está nos acompanhando aí até agora pelo YouTube. Quero mandar um abraço para o pessoal que está lá fora, a Adriana na Itália, Sérgio, a Dani lá em Londres, na Inglaterra, nossa querida Carol que está nos Estados Unidos aí, tanta gente boa nos assiste. A gente tem visto o retorno que tem dado esse instrumento, né, que a gente tem usado hoje, que é as transmissões ao vivo. Isso não vai parar nunca mais. Isso é uma realidade agora que a gente só tem que melhorar cada vez mais, tá certo? Esteja orando aí pela sua igreja. Vamos orar uns pelos outros. Lembrou de alguém? Ora, pede a Deus para abençoar. Amém? Louvado seja Deus. Feche seus olhos, quero abençoar a tua vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que as benditas consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre a vida de cada um. E a igreja em comunhão diz: Deus te abençoe. Vamos fazer o seguinte, vamos sair o lado direito aqui, ó. Depois sai o lado esquerdo aqui, só para não dar aquela aglomeração ali na descida da rampa ali. Vamos com cuidado, viu? Se cuide. Deus abençoe a todos.